Ai, ai, ai. Bora! O que você tá brincando? Você tá brincando. Mas quanto mais gritar nessa casa? Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Bem-vindos a mais um vídeo aqui direto da casa da mãe Joana. E a gente estava batendo um papo durante o nosso almoço. Tá tão bom, né? Todo dia a gente almoça junto. Já estamos meio que acostumando quando as crianças saírem de casa. Já virou rotina a gente almoçar junto, conversar. E aí a gente estava falando sobre o vídeo que a gente fez para o povo cristão sobre o carnaval, né? Infelizmente tem muitos cristãos que acham que o carnaval é só uma simples festa. E aí a gente estava falando sobre isso. É. E aí, gente, peraí, deixa eu arrumar o microfone. E aí, claro que sempre tem as pessoas que querem manifestar a sua frustração através da sua didática nas redes sociais, né? Eu acho que primeiro é muito importante a gente dizer que a Bíblia não é um livro inclusivo, é um livro exclusivo. Ela coloca um caminho para você andar, esse caminho é curto. E o problema é que hoje muitas igrejas estão fazendo da Bíblia ser um caminho inclusivo, ele inclui todo mundo. Não. A Bíblia é um caminho curto, né, estreito, e você tem um padrão para você viver, né? Existe uma doutrina bíblica. E dentro dessa doutrina, é muito bom ouvir as pessoas falarem que a gente era, né? Que a gente era do mundo, que a gente era isso, que a gente era aquilo. Na realidade é um passado, né? O passado é um cheque cancelado, o futuro é um cheque, na Bíblia é um cheque garantido, né? A salvação para quem Deus escolhe é garantida. E no presente a gente vive não sendo praticante do pecado. E o carnaval é a maior prática de pecado do mundo. E hoje as igrejas estão fazendo trio elétrico cristão, carnaval gospel. Então, se você está comemorando algo do mundo dentro da igreja, aquele cara mesmo no vídeo já falou, vocês estão chamando os ancestrais, né? Você está invocando espíritos, né, já mortos, orixás. Então, esse vídeo é para quem se diz cristão. Quando a gente pensa na Bíblia, a gente sabe do nosso chamado de ir, de pregar o evangelho, né? A nossa alegria é ver mais uma alma sendo salva, a nossa alegria é ver a transformação genuína de vida, a regeneração na vida das pessoas, mas nem todos estão dispostos a pagar esse preço. E aí, quando a gente fez, né, o vídeo falando sobre o carnaval, tiveram muitos comentários ali falando assim... Ah, mas ela mostrava o corpo. Ah, mas ela, né, tava lá no carnaval. E o mais bacana... Melhor do que Duas ninguém. coisas, né? Primeiro, porque tinha uma galera me defendendo, isso eu achei muito legal, obrigada, gente, vocês são muito bacanas. E a outra coisa, o verbo estava no passado, né? E toda vez que eu ia lendo algum comentário que eu via que a pessoa estava com ódio, né? Estava colocando ali sua frustração, eu ia ficando tão feliz. Sério, Vitor. Já está falando da pessoa que está morta. Gente, isso é lindo e é engraçado como... o mundo tem mania de querer apontar para tudo que você fez de errado. E ó, só uma coisa que eu tenho para te dizer, você goste ou não, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Não tem como, gente. Todos nós somos pecadores. Mas a notícia boa é que Deus esquece os nossos pecados, né? Eu estava vendo aqui... em Miqueias 7,19, diz que ele lança os nossos pecados no fundo do mar, gente. Aí quando a gente vai em Hebreus 8,12, fala que ele nem se lembra mais desses pecados. E eu amo aquela passagem em 2 Coríntios 5, 17, onde diz que se nós estamos, portanto, se estamos em Cristo, somos o quê? Nova criação. Eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas já ficaram para o passado, isso é lindo demais. Então, a pessoa fala do verbo no passado, era. A autoridade que você tem de falar de algo que você fazia
é algo tremendo, né? Então você fala assim, como é que eu vou poder falar de algo que... Se eu sair de algo, né? Se eu fazia algo errado e hoje faço certo, melhor do que ninguém eu que fazia o errado para falar assim, isso aqui não é bom. Então assim, é outra coisa boa também para vocês entenderem, se fosse bom a gente estaria lá. Então se você quer uma família, se você quer honrar os seus filhos, eu tenho certeza que você fizer um carnaval, você não vai ter coragem de contar para o seu filho, né? Você não vai chegar em casa e dividir, nossa, mamãe e papai fizeram isso. Então, e o problema é que vai nessa linha que muitas igrejas, muitas pessoas cristãos fazendo do mundo, se amoldando no mundo. Em Tiago 4,4, fala que amizade com o mundo, e quando ele diz mundo, ele está dizendo essa cultura, que o carnaval é para não o mundo em si, não as pessoas, não a comida. O mundo é a cultura, é muito bom você entender isso. Você é inimigo de Deus. Só que hoje, uma igreja cria o trio elétrico gospel, o cara vai lá, sai na rua, cria no mesmo... Então, assim, esse âmbito... Não, e não só, né, no carnaval, mas assim, sim, tem igrejas hoje que parecem uma boate. Criaram... Adoração não é adoração a Deus. É um palco. Adoração não é mais para um você púlpito. se exibir para a pessoa que está do seu lado, para mostrar que você é mais espiritual do que a pessoa que está do seu lado. E é difícil porque hoje em dia está crescendo, as igrejas estão crescendo nesse ramo. Então você imagina, algo crescendo, prosperando, as pessoas falam, cara, Deus está abençoando. Não é Deus abençoando. Não é Deus abençoando. Até porque Deus não abençoa algo que ele não está fazendo parte. Isso é um projeto de franquia onde estão crescendo. Então, assim, na minha concepção, o carnaval, ele vai literalmente mostrar quem está vivendo na carne, né? Ou quem não está vivendo na carne. Então, assim, aqui em casa a gente usa o termo mata o ego, mata o ego. O ego faz parte da nossa carne. Então, lembra, eu era, mas ainda está ali. Existe aquela Joana, existe aquele Vitor. Então, é esse discernimento que você tem que começar a entender, porque a santificação é um processo, né? Agora, final. tem gente que fica num processo para o resto da vida. Não tem como você ser crente e falar palavrão. Não tem como você se dizer cristã e ser rainha de uma bateria. Não tem certas coisas que não condizem com a sua nova vida em Cristo. Então, esse processo também é uma linha muito tênue, porque hoje a gente vê também alguns pastores falando, não, a irmã está no processo, Então, e não muda nunca. O que é o processo? O processo é algo que vai até você morrer. A santificação acontece todo dia. A regeneração acontece quando você se torna cristão. Então, eu estou falando aqui para o público que é regenerado, é o público cristão. Se você não se encontra nesse público, esse vídeo não é para você. Mas eu preciso alertar que hoje quem está vivendo na igreja e está vivendo nos padrões do mundo, você não está vivendo o Evangelho de Cristo. E eu tenho que ser sincero, até porque se você é um lutador, você vai ter que praticar e vivenciar a luta todos os dias. Você não pode somente chegar lá e assinar um contrato com o UFC do nada, não. Você precisa passar por um processo e você vai mostrar que você, sim, merece o contrato. Então, como é que você merece, né, se chamar filho de Deus? Filho tem um pai. E o pai, ele na realidade enfiou o seu próprio filho morrer na cruz, receber a ira de Deus no nosso lugar, para você ir festejar a sua carne, ou para você fazer da festa do carnaval algo que ele aprova. Então, para você que é pastor, está fazendo um carnaval fora de época, está criando esse cenário onde para atrair as pessoas, ainda há tempo de se arrepender. Lembra, estamos aqui como um atalaia, falando com muito amor. Isso não é certo. Para você que é regenerado cristão, que ama Cristo, que se diz cristão, acredita em Gênesis a Apocalipse, nesse livro santo, isso não é certo. E a gente está aqui para te alertar e que se você está na galera do Era, você está bem. Se você está no Era, você está bem. Agora, se você está no E se outra, arrepende, irmão. nosso passado
não define o nosso futuro, mas faz parte da nossa caminhada e da nossa trajetória. Né? A Joana de hoje, o Vitor de hoje, nós estamos aqui porque a gente teve um passado, né? A gente vê a história de Paulo, quando era, Tinha um passado brabo. Um assassino dos cristãos, quando ele perseguia os cristãos. Paulo virou o Paulo, né, do Novo Testamento, que escreveu quase a maioria ali dos livros do Novo Testamento. Ele teve um passado péssimo, gente, mas o que seria dele transformado e regenerado depois do encontro que ele teve ali com Jesus, né, na estrada de Damasco? Maria Madalena na outra. Se ele não tivesse passado, Maria Madalena, Pedro, até Pedro, Mateus. antes de se arrepender, né, de ter negado Cristo 3 vezes. Então, gente, em primeiro lugar, o seu passado não define o seu futuro, mas ele te ajuda a ser uma nova criatura através de Cristo. Outra, não se condene, não se culpe, sabe por quê? As pessoas frustradas, mal amadas, mal resolvidas, elas vão querer ficar apontando todos os seus erros. E aí, quando a gente vê a nossa história, né, eu estava falando ontem com a Vitória e com a Kiara, e eu comentei, né, das pessoas que tinham falado, Ai, mas você mostrava o corpo. Ah, mas você era feiticeira. gente, elas falaram, mamãe, elas tiveram a mesma visão que eu tive. Mamãe, bom que você era. bênção, né? Que bênção que eles falaram, você era. Então não se culpe, tá? Porque a gente sabe que o diabo é acusador. O diabo gosta de ficar apontando o dedo. Você já foi lavada e remida no sangue de Jesus, minha amiga. Vem pro time do Zero, vambora. Bora. Beijo. Boa esse cogumelinho, né? Com abobrinha. Olha isso. Eu coloquei turmeric. A salada tá boa. Eu comprei esses crispzinhos, naquele supermercado coreano. Gostoso, né? Muito bom.